consegue se identificar e conhecer a natureza do seu chamado. Sabe por que tem umas coisas que está fazendo tanto mal para você dentro de casa? Sabe que tem coisas que às vezes é difícil para você? Fala, por quê? Vou te explicar. Tem aquela ação do teu marido, aquela ação do teu esposo, aquela ação do teu filho que te perturba muito? Ao ponto de você ficar endemoniado. Tu fica com tanta raiva. Sabe coisas que te incomodam muito nas pessoas perto de você dentro da igreja? Fala, sim. Fala, sei. Ok. Isso significa que você não está morrendo. Esse é o problema. Quando as pessoas te incomodam muito. Quando aquela mesma coisa está 5 anos, 6 anos te perturbando dentro de casa, ainda continua te perturbando. Você está orando para a coisa mudar, mas você não está orando para você mudar. Tem coisas que nunca vai mudar. Mas tem coisas que Deus vai fazer, vai te dar a capacidade de morrer para você ao ponto que elas não te atinjam mais. Vocês estão me ouvindo ou não? Pessoas sempre serão difíceis. A vida sempre terá o seu lado difícil. Mas quanto mais você estiver anulando e aprendendo a viver nessa outra dimensão da comunhão, onde Cristo em nós se torna a nossa esperança da glória, saímos da esperança para a herança. Você tem que sair só da esperança, você tem que entrar na realidade. Há um alcance a ser feito. Há uma obra a ser feita agora, nesse século, nesse tempo para vocês. Algo tem que ser completado na tua vida enquanto é tempo. Você precisa continuar andando no caminho da sua salvação. As pessoas estão preocupadas demais em descobrir o chamado delas. E Jesus só fala para você, vem e me segue. No processo você vai descobrir. E vocês vão entender que chamado vai além de orar aqui dentro, pregar aqui dentro. O chamado, ele vai te colocar em uma área da sociedade, na vida. Para você ser uma pessoa de autoridade, uma exógia de Deus ali dentro. Uma autoridade. Em algo específico que Deus vai te dar. Algo específico. Que Deus vai te usar de uma forma que ali dentro ninguém pode ser usado a não ser você. Você tem que entender que o chamado ele começa a dar uma sucessão na sua vida à medida que você aprende a ouvir a voz do Espírito e ser guiado pelo Espírito. Ele começa a te treinar na sua jornada assim, vai para tal lugar, faz A, B e C. E você vai, faz B e C e faz tal lugar. Muito bem, você obedeceu. Segue em frente. E agora, Senhor, o que eu faço? Está tudo difícil? Continue aí, espere o comando. Eu vou te falar para você. O seu próximo passo. É você dar um passo para dentro do deserto, depois você dá um passo para a grande conquista. Por causa do chamado, anos da minha vida sendo tratado por Deus. Ele me dava um comando. Vá. E depois falava, volte. Vá. Volte. Suba. Desça. Eu fui obedecendo. E a obediência, ela nos leva ao quê? A lugares altos, a lugares baixos, ao vale, aos desertos. Mas ela vai te colocar exatamente aonde está o seu chamado. Aonde o seu chamado está te aguardando. Então todo esse processo é só preparação. Porque cada fase, cada lugar que a voz dele, o Espírito te conduz, ele está forjando, ele está preparando, ele está estruturando algo específico na tua vida. Até quando você está numa temporada de muitas bênçãos na tua vida, de muita alegria, calma. É uma estação. Porque logo depois você pode entrar numa estação de tristeza, de muita dor. Mas você não pode mudar. A não ser se for para melhor.
As estações não podem derrubar ou paralisar o que ele está fazendo na tua vida. Elas vão contribuir para continuar ele fazendo na sua vida e você não está entendendo. Ele está fazendo na sua vida. Você desperdiça parte da tua vida, você desperdiçou talvez 30, 40 anos lá fora, na carne. E você não está suportando 4 anos de edificação? De mudança? Ele está tratando a tua carne. Ele conhece os seus inimigos, ele sabe o que está por trás, ele sabe que você ainda está ganhando capacidade de vencer ainda. Quando eu cheguei a um ponto que lá na comunidade, lá na favela, dormir no chão, se tornou uma alegria. Quando eu fiquei sozinho, que não tinha mais pai ali dentro, não tinha mãe ali dentro, não tinha mais família, era só eu e Monique ali dentro. Eu só fui tirando cada um para um destino. E só ficou eu e Monique. Saindo um por um. Pá, 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 pá. E fomos continuando ali. Cada um saiu de uma maneira. Mas eu não consegui. Toda vez que eu tentava sair daquele processo, daquele deserto, ele me trazia de volta. 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 Aí chegou um tempo que eu voltei e fiquei sozinho naquela casa, naquela favela, só eu e Monique. Aí a coisa ficou melhor ainda. Aí eu comecei a encontrar uma alegria tão grande, tão maior, tão suprema. Porque a forma que o Senhor começou a se revelar para mim, começou a transcender tudo o que Ele já estava fazendo na minha vida. Porque quanto mais você está no Senhor, quanto menos pessoas podem ficar te auxiliando na sua dor, mais você cresce. Quanto mais só você está no deserto, aí se você chega no ponto aonde Ele pode começar a fazer o que tem que ser feito em tua vida. O problema é que você não quer crescer. Você tem medo de orar sozinho, você tem medo de dar uma caminhada, um passo com o Senhor. Você tem medo de ir no monte sozinho. Você tem medo de ficar no quarto sozinho, secreto. Você tem medo de orar sozinho. Você tem medo de ficar sofrendo sozinho. Por isso que você não cresce. Você tem que entender que existe algo no particular que Deus está tratando com você e você não está entendendo, não? É dentro dessa situação mesmo. Ele está ali esperando você. Até só ser você e Ele. Aí sim é quando você começa a ouvir a voz dele. Não tem interferência de ninguém falando com você. Não tem o apoio emocional de ninguém nesse momento. É só você, sua esposa, só você, sua família, só você, seus amigos. Mas chega uma hora que Deus ele vai te levar a um ponto que ele vai poder falar com você. E não vai ser influência do que sua esposa pensa, seu esposo pensa. Nada vai interferir o que ele vai falar. Tem momentos para você começar a ouvir a voz de Deus, ele vai ter que silenciar todas as outras vozes. Suba e fique comigo sozinho na montanha. Estou te preparando. Não vem dar de uma de Elias, achar que você é Elias, não. Para essa hipocrisia. Eu vou ganhar, vou conquistar sozinho. Eu vou ver. Não, ele tá construindo um caráter, ele tá matando você. Ele tá trazendo ressurreição em você. Aí quando ele te colocar no meio das pessoas, você sabe ser mais humilde. Você sabe depender ainda mais delas. Você sabe reconhecer ainda mais quem elas são. Mas você não coloca dependência sobre elas, mas no Senhor. Mas você sabe reconhecer Deus através delas. Você não faz das pessoas a sua dependência. Você para de jogar culpa nelas. Você para de transferir culpa para elas. Você para de julgar seu marido, para de julgar sua esposa. A culpa é sua, a culpa é sua. Você para de ficar culpando as pessoas. Você para com essa tolice na tua vida. Enquanto você fica nessa tolice, culpa um, culpa dois, culpa o apóstolo, culpa o irmão, culpa o pastor, culpa o diabo. Ele não tem muito problema não, mas você tem que aprender a parar com isso. Você se culpa até por causa do seu pecado. Não, o problema não é o pecado, o problema é onde você não quer morrer ainda. O problema não é pecado, o problema não é acusação, o problema é o que você não quer morrer ainda. Você está muito vivo ainda. Por isso que a acusação te fere muito. Você não morreu. Esse é só mais um engano do diabo. Você não está entendendo? Não. Fala, repete comigo. A acusação é só mais um engano do diabo. Para me prender numa mentira.
Deus está falando de avanço aqui, você não está prestando atenção. Tá bom, o diabo começa a acusar teu passado, acusa disso aqui, acusa aquilo ali, e você acusa um, acusa dois. Isso é só uma mentira. Aí você se acusa. Ai, é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo. Não. Se Deus olhasse para isso, você não seria ninguém, você nunca estaria aqui sentado. Você que tem que parar de olhar para isso. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avançam para aquelas que estão diante de vocês. Filipenses 3:13. Avançam. Avançam. Falo, precisa avançar. Falo, precisa avançar contra toda acusação. Fala, eu preciso avançar da dependência dos homens. Quando você está pronto, Deus usa os homens na terra a teu favor. Mas quando você não está pronto, os homens te usam. O sistema te usa. A tua carne te usa. O diabo te usa. Você tem que entender que há momentos que o Senhor começa a ser um pouquinho mais cirúrgico com você para fazer você entender o que está acontecendo. Qualquer estado que você esteja agora na tua vida, pobreza, riqueza, ganho ou perda, não importa. Eles são temporários. Quando você está em Cristo e busca estar nele com toda a dor, com todo o sofrimento, você está vencendo. Não importa quanto tempo de cativeiro, mas você está nele. Ezequiel estava tanto no Senhor que estava no meio do cativeiro, mas vivia na dimensão da glória, entre os anjos, profetizando para as nações. E ele era um dos cativeiros. Ele não estava como Daniel no palácio. Ele não estava em governo. Ele era um dos cativeiros. Mas ele estava em um lugar no Senhor tão profundo que aonde ele estava preso, aonde ele estava cativo, não limitava o poder e a glória do chamado daquele homem. O que eu estou falando com você? O que o Espírito está falando? Rocacinda leveihai aracaia. Randa loucarida lemahai aracaia aracaia astria. O ambiente não te faz, aonde você está não te impede. Isso aí foi coisa que você criou na sua cabeça. A sua família não é o seu problema. Pessoas não são o seu problema. A sua carne é o seu problema. É o que Paulo diz, olhando cada um para si mesmo. Gálatas 5, Gálatas 6. Olhando cada um para si mesmo. O que você tem que estar, o que você está deixando de olhar para você? Que você está transferindo para outro? Ou o que você está olhando para você no sentido de ficar se apegando a si mesmo e não de reconhecer o que você precisa vencer? Olhar para si mesmo não significa ficar me associando comigo mesmo. É parar de julgar os outros, é parar de julgar a situação, é parar de julgar o ambiente, é aprender a entender o que eu tenho que julgar verdadeiramente. É subjugar todo o domínio do engano, das emoções que nos aprisiona, nos limita ao domínio do poder do Espírito. Fala, eu preciso do Espírito vencer. Irmãos, Ezequiel estava no cativeiro. E o Espírito toma Ezequiel. A mão de Deus vinha sobre ele no meio dos cativeiros. E levava ele para o céu. Não importa o teu processo está, a mão de Deus está chegando aí. Ela está chegando aí, você não está ouvindo? Toda vez que o meu processo se tornava muito difícil, meu deserto se tornava muito pesado, a mão dele chegava. Eu estou contigo aqui dentro. Espere. Esperar significa estar nele. Esperei no Senhor, esperar no Senhor, estar no Senhor. É confiante.
Uma das coisas que mais vai dar força para vocês na terra é quando um dia você decidir viver pela esperança de um chamado celestial na tua vida.